Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, falar de um tema aí que acaba trazendo um certo rebuliço quando a gente começa a aprender, estudar a Bíblia e caminhar com o Eterno. O tema de hoje é: o gentio deve guardar a lei? Para que a gente responda essa pergunta com clareza, é importante que a gente consiga definir de que tipo de estrangeiro a gente está falando. Sim, tem mais de um tipo de estrangeiro. Uma palavra genérica para estrangeiro, no sentido de estranho, aquele que é de fora, nós temos a palavra Nehar. A palavra Nehar tem uma subdivisão, vamos colocar assim, entre aspas, que abrange outras duas palavras que são traduzidas usualmente como estrangeiro também, que seria a palavra Sahir e a palavra Toshav. A palavra Sahir é referente àquele estrangeiro que é um trabalhador contratado para cuidar de um campo ou cuidar de alguma coisa, mas ele recebe dinheiro pelo que ele está fazendo. E a palavra Toshav é para aquele que está realmente de passagem, está passando pelo território. Em contrapartida, nós temos outra palavra para estrangeiro, que é a palavra ger. A palavra ger está ligada à peregrinação. E aquele estrangeiro que peregrina com o povo, apesar de ser um peregrino, alguém que vem de fora, acaba em algum momento sendo fagocitado pela população do local. E ele acaba criando raízes, criando laços e assim fazendo parte daquela população. A partir de um determinado ponto, então, essa pessoa que é estrangeira passa a ser considerada como um natural da terra. E sendo um natural da terra, ela tem as mesmas leis e os mesmos deveres do natural da terra. A Bíblia é clara em dizer isso pra gente, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? Verso 49. Uma só lei haverá para o natural e para o peregrino que peregrinar entre vós. Então veja, esse peregrino que peregrina é aquele que em algum momento acaba se tornando como um natural da terra. A palavra aí é ger. A escritura traz exemplo de algum desses estrangeiros que peregrinaram entre o povo e acabaram sendo fagocitados. Eu escolhi especificamente um para a gente conversar hoje, rapidamente, para que vocês vejam que isso já acontecia no Velho Testamento, nos períodos anteriores a Yeshua. Tá? Um desses homens que eu separei para a gente conversar hoje é Caleb, filho de Jefuné, ou Caleb, né? Vamos falar a respeito de Caleb e entender um pouquinho sobre as raízes dele. No livro de Números, capítulo 32, verso 12, a gente tem uma referência direta aí a Caleb. E a gente pode ver que ele é quenizeu, ou seja, ele não é israelita, ele não é do povo de Israel. Porém, a gente consegue ver também que ele ficou famoso e se integrou à tribo de Judá, não por ser famoso, mas antes disso ele já demonstrava seguir o Eterno plenamente, Adonai plenamente, como o próprio versículo que eu acabei de citar revela. Ele foi inclusive tratado como um príncipe da tribo de Judá. Como assim príncipe? O conceito de príncipe do Antigo Oriente nada tem a ver com os príncipes que a gente está acostumado a ver em filmes, por exemplo, da Idade Média na Europa. Não, príncipe no sentido de principal, que assumiria uma função de destaque para executar alguma tarefa ou receber alguma responsabilidade. Isso se repete com ele na hora em que o Eterno ordena a Moisés a divisão da terra de Israel para as 9 tribos e meia que passaram o Rio Jordão. Isso está registrado também na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, na instrução de Deus para nós. Torá significa instrução. No capítulo 34, mais especificamente no verso 19, onde Moisés, recebendo instrução de Deus, está lidando com a separação dos territórios de cada uma das 9 tribos e meia que cruzaram o Jordão. Nesse momento aí, Caleb é tratado como o príncipe da tribo de Judá, sendo ele filho de Jefuné, como a gente já viu, e sendo ele um quenizeu, ou seja, um não israelita. Toda tribo, todo natural de Israel, receberia uma porção de terra. Caleb, em contrapartida, não era um natural. Então não havia, portanto, dentro da promessa de herdar terra por ser descendente de tribo de Israel, uma terra reservada para ele. Mas nós vemos que sim, ele recebe uma terra por conta de uma outra promessa feita para ele, pelo próprio Eterno, através de Moisés, para que ele herdasse um pedaço da terra de Israel. A referência da qual estou falando de que seria necessário, então, para Caleb pleitear pela terra, que não seria uma promessa herdada de forma natural, por ele não ter sangue israelita, está no livro de Josué, capítulo 14, do verso 6 ao 14. Lá você pode confirmar direitinho que Caleb traz a memória de Josué
que àquela altura era o responsável pelo povo de Israel, de que ele deveria receber uma parte da terra. Não pela promessa de ser israelita, porque ele não era, mas pela promessa feita pelo Eterno para ele de que ele herdaria um pedaço da terra, mesmo sendo estrangeiro. Veja, se ele fosse natural da terra, ele já teria automaticamente o direito à herança, que é natural que cada filho de Judá recebesse uma porção da terra. Mas, como estrangeiro, isso não estava dentro dos planos do Eterno inicialmente. O estrangeiro, naquele momento, não receberia uma parte da terra, mas ele conseguiu por conta da fé dele no Eterno. Não estava posto para ele como uma promessa. A herança da terra é exclusiva aos filhos de Israel, mas ele acabou participando disso por ter seguido o Eterno integralmente. Ou seja, um peregrino que peregrinou entre o povo de Israel se tornou príncipe e acabou até por herdar um pedaço da terra. Otiniel, que é um aparentado de Caleb, ele é o primeiro juiz de Israel. Então veja, existe uma grande quantidade de estrangeiros que acabaram por assumir inclusive posições de destaque dentro do povo de Israel, mesmo sendo estrangeiros, mesmo sem terem acesso consanguíneo ao povo de Israel, ou seja, serem parentes de sangue. Para aquele que é ger, aquele que é peregrino e peregrina entre Israel, este também recebe uma promessa através de uma profecia que está no livro de Ezequiel 47, verso 22, mostrando que a terra será dividida em loteamento também para esses peregrinos, não só para as 12 tribos de Israel. Eles vão, dentro dos portões em que foram chamados, se assentar e ali viver e ter um pedaço da terra em possessão. Então veja, desde os tempos antigos, nós vemos que aqueles que se achegam ao povo de Israel para serem integrantes dessa comunidade são, através do Eterno, aceitos para receberem, inclusive, porções da própria terra, ou seja, da herança do povo, e também da parte mais importante da herança, que é a Torá. A Torá que é a herança de Jacó e alimentaria a todos, ou seja, a Torá, o pão vivo que desceu do céu, trouxe para todos que estavam na região, que estavam seguindo o Eterno debaixo da nuvem, sustento, o maná, e também a instrução do Eterno que traz a vida para a gente. E Yeshua se identifica plenamente com a Torá, porque ele cumpriu tudo que cabia a ele e nunca pecou, sendo ele assim exemplo para todos nós. Falando em Yeshua, vamos falar sobre como a sua obra planificou o contato dos estrangeiros para com o povo de Israel. Não sei se você já parou para pensar em algum momento, mas por que você tem uma Bíblia em casa? Ou por que você cresceu ouvindo talvez histórias como as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel e muitos outros? Eu tenho certeza que não foi por conta de nenhum outro rabino de Israel que não o Rabino Yeshua, que não o mestre Yeshua, que trouxe para a gente tantos ensinamentos maravilhosos. E mesmo com a religião deturpando muito desses ensinamentos, ele acabou por alimentar a todos, a toda a humanidade, praticamente, sumariamente, do pão vivo que desceu do céu, a própria Torá, trazendo assim instruções do que ele mesmo praticou. Por isso ele se identificou como o pão vivo que desceu do céu. Por conta da obra de Yeshua, aqueles que são gentios, um termo que eu não gosto muito, acabam por receber a oportunidade de naturalização ao povo de Israel, se tornando então cordeiro, coparticipante das bênçãos com o povo de Israel, não no lugar de, mas conjuntamente ao povo de Israel, como está no livro de Efésios, capítulo 3, verso 6. Gostaria também de fazer uma leitura de Efésios 2, do 11 ao 19, para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito disso. Portanto, persisti em lembrar-vos de que anteriormente éreis pessoas das nações, quanto à carne, fosse chamados incircuncisão por aquilo que é chamado circuncisão, feita na carne por mãos, que naquele tempo específico estáveis sem Cristo, apartados do Estado de Israel, e estranho aos pactos da promessa, e não tinhais esperança, e estáveis sem Deus no mundo. Mas agora, em união com Cristo Jesus, vós, os que outrora estáveis longe, chegastes a estar perto pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, nossa shalom, nossa plenitude. Aquele que das duas partes fez uma só, que destruiu o muro no meio que os separava. Por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade,
a lei de mandamentos consistindo em decretos, para que os dois povos, em união consigo mesmo, criasse um novo homem e fizesse paz, e para que reconciliasse plenamente ambos os povos com Deus, em um só corpo, por intermédio do madeiro, porque ele matara a inimizade por meio de si mesmo. E ele veio e declarou as boas novas de Shalom a vós, os que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por intermédio dele, nós, ambos os povos, temos a aproximação ao Eterno, por um só mover. Portanto, certamente não sois mais estranhos e residentes forasteiros, sois concidadãos dos santos e membros da família de Adonai. É importante observar que nós estávamos apartados de Israel, longe do povo judeu, longe deles. E por consequência estávamos afastados de Deus. A gente não tinha Deus, mas nós estávamos longe do povo de Israel. E Yeshua nos une ao povo de Israel para nos tornarmos concidadãos. Ele derruba o muro. Realmente havia um muro no templo que separava judeu de gentil. Havia um ponto em que o gentil não podia entrar no templo. Dali para frente, ele seria executado se entrasse. Vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Esse é o muro ao qual Paulo faz referência, em que há separação pela naturalidade, e não pela crença, e não pela fé. Entende? Esse é o ponto o qual Yeshua veio derrubar. Inclusive, ele fala aqui que destruiu a lei de separação. Essa lei em forma de ordenança, se você olhar no grego, está sendo utilizada a palavra dogma. Dogma. Dogma tem a ver com leis dos homens, leis que os homens criaram, tendo em vista que o próprio Eterno nunca separou o gentil do povo judeu, o estrangeiro do povo judeu. Pelo contrário, há profecias para o gentil que tem crença no Eterno, que guarda aliança, de que ele poderá se achegar ao templo e ali a casa do Eterno será conhecida como casa de oração para todos os povos. Infelizmente, muitos fazem uso das palavras de Paulo em suas cartas e são de difícil entendimento, como o próprio apóstolo enviado, Shaliach, Pedro, conhecido como Pedro, né, Simão Pedro, tinha seu nome original aí como Kefa, Shimon Kefa, ele fala a respeito das cartas de Paulo. E muitas pessoas fazem uso dessas cartas para tirar as pessoas do caminho correto, para dar entendimentos errados a respeito da palavra do Eterno. Por exemplo, de que Paulo veio e falou que a Torá tem que ser abolida. Ora, ele fala que o mandamento é santo, justo, bom. Ele diz a Timóteo que a lei serve para edificar em justiça, faz com que você alcance a estatura do varão perfeito e muitas outras coisas. Como então a lei é ruim? A lei foi abolida. Tem que se tomar um certo cuidado, porque as leis das quais Paulo fala contra não se referem aí às leis de Deus. São as leis dos homens, os dogmas, leis criadas por homens. Então, tem que ser feita essa distinção para que não se crie problemas. Porque as pessoas que pegam esse tipo de raciocínio vão na direção contrária do que diz o apóstolo Paulo, acabam caindo no que diz aqui o apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte, ó, 2 Pedro 3, do 15 em diante. Além disso, considerar a paciência de nosso Senhor como salvação, assim como vos escreveu também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando dessas coisas, como faz também em todas suas cartas. Nelas, porém, há algumas coisas difíceis de entender, as quais os não instruídos, ensinados e instáveis estão deturpando assim, como fazem também com o resto das Escrituras, para a sua própria destruição. Vós, portanto, amados, tendo este conhecimento adiantado, guardai-vos para que não sejais desviados com eles pelo erro dos que desafiam a lei, e não decaiais da vossa firmeza. Ou seja, fique firme em guardar a lei. Guardar a lei porque ela é um tipo de graça. Nós vamos falar sobre isso em breve. É importante também que a gente referencie muitas das coisas que estão escritas em todo o Tanar, em todo o Antigo Testamento, em toda a Escritura Sagrada. Os quais, como tais, isso que eu estou lendo está em Romanos 9, verso 4.
os quais, como tais, são israelitas, a quem pertence a adoção como filhos, a glória, os pactos, ou seja, as alianças, a promulgação, a outorga, a entrega da Torá, o serviço sagrado, ou seja, a adoração, e as promessas, a quem pertence os patriarcas e de quem descende Yeshua segundo a carne. Bendito seja o Eterno para sempre. Amém. Então veja, é importante que a gente tenha a distinção de que o povo de Israel foi o povo escolhido e separado por Deus. Para que você consiga eliminar isso, você teria que destruir o mar, fazer com que as estrelas parassem. Só assim o Eterno abandonaria o povo de Israel. Nós podemos ver a respeito disso também em Romanos 11, onde Paulo mostra a relação, Shaul, o apóstolo Shaul, ele mostra para a gente a relação nossa com o povo de Israel unidos como um só povo, e não os gentios tomando o lugar de Israel. Vamos tentar entender o que ele diz em Romanos 11 para que fique mais claro. Primeiramente, vamos ler e depois a gente faz uma avaliação. Portanto, pergunto: tropeçaram eles, de modo que caíram completamente? De modo nenhum, que isso nunca aconteça, mas, por seu passo em falso, a salvação para pessoas das nações, ou seja, os estrangeiros, para incitá-los ao ciúme, ou seja, para que o povo de Israel tenha ciúme. Isso está em Deuteronômio capítulo 32. Ora, se o seu passo em falso significa riquezas para o mundo e o seu decréscimo significa riquezas para as pessoas das nações, quanto mais significará o pleno número deles, ou seja, sua plenitude. Agora falo a vós, os que sois pessoas das nações, visto que sou na realidade enviado para as nações, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar ciúme aos que são de minha própria carne, e salvar alguns entre eles. Pois, se serem lançados fora significa reconciliação para o mundo, ou seja, nós que somos gentios, não sei se você é gentil que está assistindo, mas eu pelo menos nasci fora do povo de Israel e não conheço se tem ou não. Até devo ter um pouco de descendência judaica, mas não sou do povo de Israel sanguineamente. Significa reconciliação para o mundo, o que significará o acolhimento deles, se não vida entre os mortos. Essa vida entre os mortos é diretamente uma alusão à ressurreição dos mortos. Ele está falando a respeito disso, ou seja, da volta de Yeshua, instauração do reino milenar aqui na Terra e do ponto em que o paraíso vai ser instaurado na Terra. Além disso, se a parte tomada como primícias é santa, a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, mas tu, embora sendo oliveira brava, fostes enxertado entre eles e te tornaste compartilhador da raiz de untuosidade da oliveira, ou seja, recebendo da seiva, não exulte sobre os ramos. Se, porém, exultares sobre eles, não és tu que o suporta, mas a raiz suporta a ti. Dirás então, os ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Está bem, foram arrancados por sua falta de fé, mas tu estás de pé pela fé. Cessa de ter ideias altivas, soberba, né? Mas tenha temor, pois se Adonai não poupou os ramos naturais, tampouco te poupará a ti. Eis, portanto, a benignidade e a severidade do Eterno para com aqueles que caíram, a severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, a graça de Deus, desde que permaneças na sua graça. Senão, tu também serás cortado fora. Ou seja, não é para se vangloriar sobre o judeu, mas sim para que se cause ciúme no povo de Israel. Será que os hábitos das pessoas das nações hoje têm causado algum ciúme no povo de Israel? Inclusive dentro de determinadas religiões aí que se dizem seguidoras do Mashiach e Yeshua, é bem difícil de dizer que sim. Se a gente fizer uma avaliação fria, na verdade, o povo de Israel acaba vendo como uma religião, as religiões cristãs, como um povo pagão e não tem nada de ciúme desse povo. Na verdade, é bem o contrário. É necessário, então, que se entenda, que fique claro, que os gentios são enxertados fazendo parte do povo de Israel. E ao fazer parte do povo de Israel, compartilham da mesma raiz, dos patriarcas, das bênçãos, das promessas e tudo isso, mas com o povo de Israel. E se você é arrancado de onde você estava, do seu estado natural, enxertado no estado não natural, a mudança tem que acontecer dentro de você, para que você passe a receber da seiva e produza frutos. E dessa maneira mostre o motivo pelo qual você foi salvo. E esse mostrar frutos é mostrar frutos como o da oliveira natural ligada aos patriarcas tem mostrado, ou deveria mostrar.
E, claro, tem mostrado, porque existem muitas pessoas da nação de Israel que creem em Yeshua e guardam os mandamentos. Por conta da complexidade da Torá, é muito complexa, mas também tem bastante simplicidade, foi necessário que os apóstolos, os enviados, e outras pessoas sentassem e decidissem a respeito do que o gentil precisa inicialmente guardar ou não. O que é mais urgente para esses que se achegam a Israel e se convertem a Deus? O que é mais urgente para essas pessoas guardarem? O que eles precisam observar em primeira instância para que possam ter comunhão com o povo de Israel e assim possam aprender mais? Bem, isso está descrito no livro de Atos, capítulo 15, verso 20 e 21. Então, lá eles definem uma série de coisas, na verdade, 4 itens, que são os quais os gentios que se achegam ao povo de Israel devem manter, devem observar. Primeiramente, se abster de idolatria totalmente, não ter nada de contato com idolatria, imoralidade sexual, sangue, no sentido de assassinato, inclusive o sentido que Yeshua dá de se encolerizar com o seu próximo, ridicularizar, humilhar o seu próximo em público. Isso também é sangue, né? Porque você faz o sangue da pessoa fluir ao rosto. Ou seja, você está mexendo no sangue do seu irmão, tornando ele envergonhado na frente de muitas pessoas. E o último é justamente do que é sufocado. Ou seja, animais que não foram sangrados, né? Comer carne com o seu sangue. Todos esses itens estão condensados dentro de 2 porções bíblicas. Sim, a Bíblia foi dividida em porções, bem antes de Jesus, bem antes de Yeshua, na época de Esdras e Neemias, para que o povo pudesse aprender mais do Eterno. Essa divisão foi executada e desde sempre, até os dias de hoje, inclusive na época de Yeshua, a Bíblia era estudada dessa maneira, em porções. As porções que constam esses ensinamentos, aos quais aqui no caso Tiago, na verdade seu nome era Jacó, o irmão de Jesus, que era o líder da igreja, da Kahal, da Edat, da congregação das pessoas que criam em Yeshua e guardavam os mandamentos, ele define esses itens baseando-se aí em 2 dessas porções, as porções Aharemot e Kedushim. Se você quiser se aprofundar mais, você pode fazer uma leitura do livro de Levítico, capítulo 16, até Levítico, capítulo 20 e 27. Se aprofunde, faça uma leitura para que você consiga compreender a respeito do que ele está dizendo. Você vai ver a diferença do que é ensinado em muitas instituições religiosas nos dias de hoje. Então, o que está ali é realmente o que Tiago queria, na verdade Jacó, né, mas conhecido como Tiago, queria que nós nos abstivéssemos, as pessoas das nações que se achegam ao povo de Israel. É muito importante ressaltar que ele diz o seguinte, depois de dizer esses 4 itens, porque Moisés, que é um sinônimo da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é onde consta toda a instrução para a humanidade, do que deve ou do que não deve ser feito, que infelizmente é muitas vezes traduzido como lei, mas Moisés é um sinônimo de lei, eu não gosto da palavra lei, mas Torá, da instrução do Eterno. Ele diz que a cada sábado, desde os tempos antigos, Moisés é lido, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia são lidos nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, o gentil guardaria esses 4 preceitos e a partir disso iria até as sinagogas para que pudesse aprender mais e assim praticar. Porque não faz sentido você estudar a escritura se não for para praticar. Saber por saber não, de nada vai te valer. A letra em si está morta. O mover, o fazer com que ela caia em prática, isso sim vivifica, isso traz vida. Consequentemente, ao ir às sinagogas, aprender mais da lei do Eterno, da Torá do Eterno, os gentios estariam aí fazendo parte de uma profecia muito bonita, está no livro de Isaías 56. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Isaías 56, verso 1 ao 7. Assim diz Adonai: guardai o juízo e fazei o que é justo, pois a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a ser revelada. Feliz o homem mortal que fizer isso, e o filho da humanidade, ou seja, o ser humano, que se agarrar a isso, guardando o sábado, para não o profanar, e guardando a sua mão para não fazer nenhuma espécie de maldade, e não diga o estrangeiro que se juntou a Adonai, sem dúvida Adonai me separará de seu povo. Nem diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, pois assim diz Adonai aos eunucos que guardam os meus sábados, e que escolheram aquilo de que me agradei, e que se agarram ao meu pacto, à minha aliança. Até mesmo vou dar-lhes na minha casa e dentro das minhas muralhas um monumento e um nome, algo melhor do que filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome por tempo indefinido, um que não será decepado. E aos estrangeiros que se juntaram a Adonai,
para ministrar-lhe e para amar o nome. Ministrar-lhe adorá-lo, para servi-lo e amar o nome de Adonai, a fim de se tornarem seus servos, todos os que guardam o Shabat, guardam o sábado, para não o profanarem, e que se agarram ao meu pacto. Eu também vos vou trazer ao meu santo monte, e fazê-los alegrar-se dentro da minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão para aceitação sobre o meu altar, pois a minha própria casa será chamada mesmo de casa de oração para todos os povos. É importante que nós conheçamos isso tudo para que a gente veja o que de fato é pecado e não mais pratiquemos o pecado. Como está escrito em 1 João 3,4, o pecado é aquilo que transgride a Torá. De fato, a transgressão da Torá, da instrução, você descumprir qualquer um dos mandamentos que estão contidos nos 5 primeiros livros da Bíblia, isso é pecado. Então é importante a gente conhecer isso para que a gente não venha pecar mais. Então, quando você se aproxima, você passa a andar em justiça. Não é a lei que te salva, não é a Torá que te salva. Mas depois que você é salvo, você é alcançado pela graça de Yeshua, você passa a andar em boas obras para que não peque mais. E assim você vai automaticamente andar pela lei. Aí eu acabei comentando que a lei é um outro tipo de graça. É bonito a gente estudar um pouco do hebraico, que a gente consegue entender algumas coisas diferentes do que a gente costuma ver em determinados ramos de teologia. Existem duas palavras principais para graça. Uma delas é ren, eu vou colocar aqui na tela, e a outra é chesed. A graça ren, ela é formada pelas letras het e nun. A letra Nun, todas as letras em hebraico têm significado pictográfico, ou seja, cada letra tem um valor semântico. Então, Nun pode ter um valor semântico relacionado a peixe e também vida. E Het, a separar, no sentido de deixar isolado, pode ser até mesmo para guardar. Ou seja, a graça Ren é aquela que guarda sua vida. Ou seja, você estava no mundo, fazendo tudo que era errado aos olhos do Eterno, cheio de pecados e, portanto, cheio de maldições sobre si. As maldições estão em Deuteronômio 27, 28. Você pode fazer a leitura que você vai encontrar as maldições da lei. Você, cheio dessas maldições por conta dos seus pecados, é limpo pelo Eterno através de Yeshua, através da morte de Yeshua e da sua ressurreição. Você é limpo, as maldições que estariam sobre você são completamente anuladas. E você é colocado em um caminho para que você ande em boas obras. Você pratica essas 4 leis e vai aprendendo de Shabat em Shabat, ou seja, de semana em semana, e sim, aos sábados especialmente, que é quando são ministradas as porções, e ali você aprende o que deve e o que não deve ser feito para que você não caia mais no estado inicial que você tinha antes, ou seja, continue pecando. E quando você começa a aprender, você deixa de pecar. E aí a gente tem de encontro a outra palavra para graça, Chesed, também formado pela letra Het, mas em seguida Samer e Dalet. A letra Dalet forma a palavra caminho, mas também não dá para falar a respeito só da letra Dalet, dá para falar uma hora, mas a gente pode entender como caminho. Samer, suporte, ajuda, e Het, separar. Então, Chesed, a graça que te separa, te ampara, te suporta no seu caminho. Então veja, a Torá não deixa de ser uma graça, porque você consegue entender por meio dela o que é e o que não é pecado. Ela te revela o que é pecado para que você não mais o faça. Então, é muito importante que nós conheçamos a Torá para praticar e não pecar mais. Infelizmente, as pessoas acabam estudando pouco o que diz Yeshua. Vou ler o que ele diz a respeito das pessoas que vivem como se não existisse a Torá. Não existir a Torá, em grego é anomia. Sem lei. Nomos lei, a é sem. Então, sem lei. Aqueles que vivem como se a Torá não existisse. Para você não faz diferença nenhuma os mandamentos que estão ali ou que não estão. Para você não vale nada. Ou simplesmente você não precisa mais cumprir. Yeshua cumpriu para você e etc. Um monte de coisa que nós ouvimos. Indo ao contrário do que Yeshua diz em Mateus 5,17. Ele não veio abolir, ele veio plenificar. O verbo lá em grego é plirosai, que significa derramar, transbordar. A mesma coisa se aplicaria no que ele disse em hebraico, malé, também transbordo, também fazer sobejar, uma coisa que preenche ainda mais. Veja que ele deixa bem mais complicado para se guardar a Torá do que antes. Complicado no sentido de mais complexo. Por exemplo, adultério. Antes era consumar um ato sexual. E após o que ele diz ali, em verdade é a mesma lei aplicada com um conceito diferente, que vem de dentro. Valendo o quê? A sua intenção como direcionamento para o pecado. Se você está colocando os olhos em uma mulher casada
e você é casado e está olhando para mulheres, você está com o coração em direção ao adultério. Isso já é um princípio do pecado. Isso que ele ensina pra gente. Ou seja, antes era só consumar o fato. Com Yeshua é justamente mais complexo, mais complicado, porque tem a ver com o que está dentro de você e nem saiu para fora ainda. Vamos ver o que ele fala no mesmo sermão, Mateus 7:17 em diante. Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Toda árvore que não produz fruto excelente é cortada e lançada no fogo. Realmente, pois, pelos seus frutos reconhecerei estes homens, né? Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Vontade essa que está descrita inteira na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é a vontade do Eterno para a humanidade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Contudo, eu lhes direi, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que praticam aquilo que não é a Torá, vivem como se não houvesse a Torá. Então, se você está vivendo como se a Torá não existisse mais, como se o que está ali é passado, não serve mais para nada, tome muito cuidado. Yeshua diz o contrário o tempo inteiro. Com certeza, apóstolo Paulo diz o contrário o tempo inteiro, porque ele era um enviado de Yeshua, ele não falaria contra o que Yeshua ensinou. Então, se alguém está te ensinando que o apóstolo Paulo falou contra a lei do Eterno, tome muito cuidado que você pode incorrer no que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 15 em diante, que nós lemos juntos. Que é o fato de que você está sendo enganado e para a própria perdição sua e da pessoa que está ensinando de forma equivocada. Tome muito, muito cuidado com isso. Para a gente concluir, vamos fazer a leitura aqui de Romanos 6 e depois de uma das parábolas de Yeshua. Romanos 6, do 1 ao 4. Consequentemente, o que diremos? Continuaremos no pecado para que abunde a graça? Que isso nunca aconteça, visto que morremos no que se refere ao pecado. Como persistiremos em viver ainda nele? Ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Yeshua Mashiach, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por intermédio de nosso batismo na sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos por intermédio da glória do Eterno, também nós andássemos igualmente em novidade de vida. Ou seja, o que ele está falando para a gente? Da mesma forma como Yeshua morreu, a nossa natureza antiga deve morrer. A gente deve andar em novidade de vida, ou seja, não pecando mais. Nós aprendemos o que é pecado. Pecado é transgredir a Torá. E a Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Se você não está estudando, como que você vai saber se você está ou não pecando? Então é ideal que você conheça a lei do Eterno para que você não incorra mais em pecado. E corrija o que estiver errado e faça uso da graça de Yeshua nos momentos de deslize e não de forma persistente por querer ignorar a lei de Deus. Ninguém dessa geração nossa vai poder falar, eu não conhecia, eu não sabia. Todos nós temos celular, a gente consegue ter acesso à Bíblia onde for. É só parar e orar ao Eterno e ler para você aprender o que deve e o que não deve ser feito. Tem mais um pedaço de Romanos 6 que eu gostaria de ler. Em Romanos 5, Paulo mostra justamente isso. A lei, ela revela o pecado. E onde teve muito pecado, a graça do Eterno vem e cobre. Mas não para você continuar em pecado, mas sim para agora você seguir a lei de forma natural e não errar mais. Aprender o que deve ser aprendido e assim não errar mais. Isso é justamente a nova aliança. Yeshua iniciou uma nova aliança, a antiga foi abolida. Isso é uma coisa terrível de se dizer. Justamente o contrário do que ele ensinou pra gente, Mateus 5, 17 em diante, mas também o contrário do que se diz em Jeremias 31, 31 e em diante. Depois do 31 você continua lendo ali mais uns 3, 4 versículos, você vai ver que foi feito um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, para você ser participante você tem que se achegar a Israel, se achegar a Judá, e a partir disso o Eterno escreveria a Torá, as suas leis no nosso coração, para que a gente agisse de forma natural, porque aquele que age de forma natural conforme a lei do Eterno, ele não está debaixo da lei, porque a lei fica em cima de quem está em pecado. A lei oprime, a lei fica sobre aquele que está em pecado, mas aquele que age de forma natural, conforme a lei, esse não tem lei sobre ele, justamente porque ele pratica o que é a lei. A lei não está mais pesando sobre ele. Esse é o ponto todo.
Lendo aqui a referência final do 12 ao 16. Portanto, não deixeis que o pecado continue a reinar em vossos corpos mortais, para obedeceres aos seus desejos. Nem continueis a apresentar os vossos membros ao pecado como armas da injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Também os vossos membros a Deus como armas da justiça, pois o pecado não deve dominar sobre vós, visto que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, veja, esse é o conceito. Você está sem pecado, você parou de pecar. A lei não está mais pesando sobre você, porque você foi liberto do pecado, porque a lei agora é natural em você, conforme diz Jeremias 31, do 31 em diante. Para nós, é importante termos a noção de que, eu sou estrangeiro, então a única coisa que eu tenho que fazer são essas 4 coisas. Sim, mas se lembre de que você deveria aprender, buscar Shabat em Shabat, sábado em sábado, aprender mais sobre a lei do Eterno, para que você consiga demonstrar o seu amor pelo Eterno. É como um casamento. A parábola de Yeshua, também dos talentos, vai revelar isso pra gente. Nós vamos fazer a leitura. Mas veja, se você tem uma esposa ou um esposo, imagina você falar, tô tão cansado hoje, será que você poderia lavar a louça? E a pessoa vira e fala pra você, se eu não lavar a louça é divórcio? Ah não, imagina. Eu preciso lavar roupa. Tô tão cansado, você pode lavar roupa pra mim? A pessoa vira e fala, eu lavar roupa? Se eu não lavar é divórcio? Porque eu não vou lavar. Como que você se sentiria se tudo que a pessoa falasse que você deveria ou não fazer, se você poderia ou não fazer, a resposta fosse essa? Sim ou não? Essa é uma pessoa que te ama ou ela tá com você por qualquer coisa que não seja amor? Para pensar um pouco. Às vezes a gente se comporta dessa maneira com Deus. O Eterno revela os seus mandamentos para nós, a gente fala, isso aqui eu não preciso fazer não. Infelizmente eu vejo pessoas se comportando dessa forma, eu vou fazer o que é obrigatório, só isso me basta, a graça do Eterno me basta. Que coisa mais terrível de ser dita. Justamente porque a graça serve para cobrir as falhas que você ainda não conseguiu resolver, mas que você está lutando dia a dia para resolver. Para finalizar, vamos ler a parábola dos talentos, está em Mateus 25, do 14 ao 30. É assim, como quando um homem, prestes a viajar para fora, convocou os seus servos e confiou-lhes seus bens. E a um deles deu 5 talentos, e ao outro 2, e ainda ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e viajou para fora. Os números são muito curiosos, porque aparentemente parece que ele está entregando a Torá para um, está entregando as 2 tábuas com os 10 mandamentos para outro, entregando o Shema, o maior dos mandamentos, para um deles. E deixando que eles trabalhem esse ouro, essa coisa divina que foi entregue a eles, e consiga assim demonstrar o valor dessas coisas para com eles. Aquele que recebera 5 talentos foi imediatamente negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 ganhou mais 2. Mas aquele que recebera apenas 1 foi, cavou no chão, escondeu o dinheiro, a prata do seu amo. Depois de muito tempo voltou o amo daqueles escravos, daqueles servos, e ajustou contas com eles. Apresentou-se então o que recebera 5 talentos e trouxe 5 talentos adicionais, dizendo, amo, confiaste-me 5 talentos. Eis que ganhei mais 5 talentos. Olha que coisa bonita, ele teve acesso a 5 e multiplicou isso. Seu amo disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel em poucas coisas, designar-te-ei sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu amo. A seguir, apresentou-se àquele que recebera 2 talentos e disse, amo, confiaste-me 2 talentos, eis que ganhei mais 2 talentos. Seu amo disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel em poucas coisas, designar-te-ei sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu amo. Por fim, apresentou-se àquele que recebera 1 talento e disse, amo, eu sabia que és homem exigente, ceifando onde não semeaste e ajuntando onde não joeiraste. Por isso, fiquei com medo e fui escondi no chão o teu talento. Aqui tens o que é teu. Em resposta, o seu homem lhe disse, servo iníquo, pratica iniquidade contra a Torá. E indolente, sabias, não é verdade, que ceifo onde não semeei e ajunto onde não joerei? Pois bem, devias ter depositado meu dinheiro da prata junto aos banqueiros, e na minha chegada eu estaria recebendo com meus juros. Portanto, tirai-lhe o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá abundância. Mas quanto àquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Justamente porque ele não buscou produzir com isso. Ou seja, a gente recebe a Torá para que a gente produza. E não para ficar apenas no que foi dado e falar, isso aqui me basta, vou enterrar e quando o Yeshua voltar, eu vou apresentar essas obras para ele aqui. Ó. O que ele me deu, tá de volta. Não é assim que funciona. Ele mesmo explica. A gente deve fazer com que o que há de bom dele para nós abunde também em nossa vida.
Então, meus queridos, é isso que eu tinha para dizer. Espero ter esclarecido alguns pontos que são importantes para muitas pessoas. Espero também que você considere importante para você. E um beijo no seu coração. Shalom, shalom.